programa Vida em Conexão, nós continuamos uma grande história. Nós iremos continuar o programa especial do Dia das Mães com a Bispa Lúcia Rodovalho e ela está aqui para compartilhar com a gente um pouco mais do seu ensinamento, um pouco mais do que ela viveu e das suas dificuldades também que ela percorreu durante todo esse tempo. Quando a gente estava fazendo a pauta do programa, a gente não pode deixar de falar do Arena, né? Deus colocou no seu coração esse chamado para os jovens há 10 anos atrás, 11 anos atrás, e os jovens dessa época não eram pessoas lembradas, talvez, nas igrejas, como você enxergou, né? Você enxergou além do que acontecia. E como é que foi isso para você começar um projeto também, outro projeto novo? E qual é o balanço que você tira hoje de tudo que você construiu dentro do Arena? Pô, Analia, na época do Arena eu cuidava de mulheres, não é? E era o meu forte e minha paixão até hoje. Eu gosto muito do trabalho com mulheres, de fortalecer a vida das mulheres. Foi um desafio muito grande. Como você disse, trabalhar com jovem não é fácil dentro da igreja, porque o que as pessoas diziam e o que eu via também, jovem não tem muito compromisso, ele não é como um adulto que se firma, que tem sua família. Mas quando eu recebi o desafio, eu falei, bom, eu não sou de fugir de desafio, né? E eu comecei a orar, a jejuar e pedir que Deus me desse amor. Porque sem amor você não faz nada. E eu creio que a grande característica do Arena foi realmente conseguir passar para os jovens que eu os amava, que Jesus, não é, morreu por eles. E não só o amor de Jesus estava presente, como eu também estava ali com o amor de Deus por eles. E esses dias, um dos jovens que foi ganho naquela época, hoje já é formado em faculdade, professor, ele falou assim para mim, Bispa, é impressionante como estar perto de você nos faz querer crescer. Me explica o que é isso? Ele fez essa pergunta. Eu falo, sabe por quê? Porque eu acredito em você. Então, quando você está perto de mim, eu tento tirar o melhor de você. Ele falou, eu preciso aprender, porque hoje ele é um pastor, eu preciso aprender a fazer isso. Extrair o melhor das pessoas, porque maldade todo mundo tem, não é? Isso é do ser humano. Vocês sempre tiveram essa sensibilidade de olhar para o ser humano e sempre ver o lado bom e sempre tentar resgatar o melhor. Isso. Não olhar para o ruim ou para o que a pessoa faz de errado. Exatamente. Né? E geralmente as pessoas também perguntam, Analia, puxa, vocês foram muitas vezes traídos, né, no ministério, quantas igrejas vocês perdemos, né, que a gente, pessoas... Engraçado, eu senti dor pelas pessoas, não pela questão material, de templo, disso, daquilo, porque foram pessoas que fizeram história comigo. Mas é interessante, a gente sofre, mas eu sou uma pessoa que eu creio que não é meu temperamento, eu creio que isso é algo que vem de Deus. Eu não guardo rancor. Né? Então, a pessoa que me feriu há 10 anos atrás, dizendo, se eu encontrar ela agora, eu não lembro mais o que ela fez comigo. Eu sei quem ela é, mas apagou. Por quê? Porque eu formei, eu me programei, eu treinei as minhas emoções, eu acho que emoção pode ser treinada para isso, não guardar ressentimento. Tá? Então, assim, podia ter feito diferente. Não, eu fiz da melhor forma. Agora, eu não sou responsável pelas escolhas das pessoas. E as pessoas fazem escolhas erradas e sofrem. Por quê? Porque a culpa vai sempre acompanhar. Sim. Não é? Por quê? Porque elas traíram pessoas que investiram nelas, que acreditaram nelas, não é?
Então, por exemplo, uma das maiores perdas que nós tivemos em nossa vida foi a igreja de Goiânia. Então, hoje, às vezes, eu vou em Goiânia, as pessoas falam, o pastor fulano de tal, que hoje é chamado de apóstolo, ele morou na sua casa mesmo? Morou. Mas ele deixou... Vocês deixaram eles? Eu falei, não, eles não quiseram caminhar mais com a gente. Mas é interessante que quando eu falo nisso, eu não falo mais com a Margot. Não sente mais dor, né? Não sinto, eu sei o seguinte, cada um foi para o seu espaço, para o seu lugar. E eu tenho que agradecer, por quê? Porque eu creio que Deus, quando você faz as escolhas certas, você tem a bênção de Deus na sua família, na sua vida. E eu falo constantemente, a maior bênção que eu tenho de poder ver meus filhos criados, vocês nunca passaram por nenhum acidente, não é? Nunca estive ao lado de vocês em leito de morte, em hospital, como muitas pessoas passam. E às vezes as pessoas pensam que isso aconteceu por acaso. Não, querido, tudo na nossa vida nós plantamos. Tudo nós vamos colhendo. Então, assim, o que eu quero deixar para as mulheres hoje é que a dor ou a falta de perdão não te leva a nada. Isso começando dentro de casa. Traz somente um rancor para você. Isso vai trazer talvez uma doença, um câncer no seu futuro. Exatamente. E só vai te prejudicar, né? Na sua vida, na sua família, com seus filhos, no seu casamento. Então, voltando, eu acho que essa atitude que eu tive diante da vida, dos desafios, mexeu com os jovens, porque eles viram de tudo que nós passamos e viu de novo a gente confiando, e confiando em jovens que ninguém confiava, não é? Em jovens que não tinham praticamente futuro. E eu escuto de muitos pastores, né, que foram formados por você nessa época, e eles falam isso, que não tinha nada igual para eles você marcar uma reunião de oração 6 horas da manhã e você estava presente. Então eu acho que isso que você falou, você se doou de verdade para eles, você passou esse amor para eles. A coisa principal para quem trabalha com jovem é extrair o melhor deles, porque coisa ruim todo mundo tem. Não é? A natureza também, parece que todo mundo te aponta também. O ruim, a vida já te mostra, as pessoas já te criticam. Exatamente. Né? Então o que eu fiz? Eu busquei o melhor. Não fui uma líder que deixava fazer o que queria. Eu até era criticada por outros ministérios porque era extremamente rígida. E eu falava, olha, eles precisavam de limites. Então o que eu via, Lia? Muitos jovens que sem saber para onde ir, cheio de potencial, mas os pais da geração que eu peguei lá no Arena eram pais culpados, que não tinham tempo para os seus filhos, a grande maioria. Então eles deixavam os jovens fazer o que quiserem, permissivos, né? Exatamente. E a permissividade, ao contrário do que os pais acham, não faz bem, dá insegurança. Porque o limite é que dá segurança. Você acha que o jovem hoje também está passando por isso, no sentido da permissividade? E assim, aquilo que a gente já conversou anteriormente, o jovem acha que tem a possibilidade de ser tudo, de ser o que ele quiser ser, mas que ele também não está muito disposto a pagar um preço. O jovem de hoje, né, quer as coisas muito prontas, né? Hoje, por causa de tudo que ele vê por aí, que tudo é possível, tem toda uma corrente, né, dentro da nossa sociedade, da psicologia, da antropologia, todo um trabalho, tudo que se refere ao homem, que o homem pode tudo. Todos os meus sonhos podem ser possíveis. Aí eu fico pensando, o maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan, você vai ver a história dele. Ele tinha o maior sonho de ser o melhor jogador. Ok. O que ele fez por isso? Vai estudar. E eu lembro que eu fiz um pequeno vídeo da vida do Michael Jordan, mostrando o que estava por trás. Ele acordando de madrugada para treinar. Entendeu? Ele vivendo as dificuldades para treinar. O que ele abriu mão das festas. Dos finais de semana com então os o pessoal amigos. acha assim, puxa, o cara da Microsoft, Bill Gates, eu vou ser como o Bill Gates. Você está disposto a abrir mão de todas as festas? Porque foi isso que ele fez. Ele ficava em casa, no porão da casa dele, a juventude toda, trabalhando em prol do que ele acreditava. O que eu estou falando, Lia, foi uma pesquisa científica feita na Unicamp, né, mostrando o quanto os jovens
hoje querem uma posição e que muitas vezes eles acham que é de berço, eu nasci, eu mereço. E voltando àquilo, né? E a questão da frustração, porque eles olham então na rede social esse amigo que está ganhando esse salário e tal, e ele não se pergunta, será que isso é verdade? Será que realmente essa pessoa, porque a mídia aceita qualquer coisa. Sim, não existe, o Facebook, não existe verdade ou mentira. Né? A verdade é a que eu coloco ali e pronto. Né? E isso está mexendo muito com a cabeça dos jovens, porque eles acham que aquela pessoa que nem pensava, que ela pensava que não ia ter tanto sucesso, está tendo e eu não. E aí? Por que eu estou fazendo de errado? Aí o que ela faz, Lia, essa pessoa? Não é? Ela começa a não querer começar a ter aqueles empregos no nível em que ela pode crescer, inicial. Né? Ela já quer sair da faculdade, também ganhar 20 mil, não existe isso, ganhar 30 mil não existe. Ela vai ter, né? Isso é uma carreira, é uma vida, então isso é muito prejudicial. Então, o que eu acredito? Que nós temos que pegar um pouco de cada época, sabe? De cada experiência. Então, os meus avós trabalharam muito, muito para que minha mãe, meu pai tivesse um estudo ou o mínimo possível. Meu pai e minha mãe também deram duro danado. Eu dei duro danado. Aí chega vocês ganham tudo de graça? Não pode ser assim, porque aquilo que é ganho de graça, sem ter, tem valor, não tem valor. Então, e isso é que está acontecendo. Os jovens, desculpa, Lia, os jovens de hoje, o que eu percebo, não tem valor próprio. E você, isso que eu ia te perguntar, você não acha também, como você está falando das mídias sociais, o nível de exposição que a mídia está fazendo com as facilidades do mundo moderno hoje? Então, assim, num clique você tem acesso a tudo de mais novo, a tecnologia mais nova, o celular mais novo, e aí você começa a ver pessoas que você admira, como você falou, de 20, 25 anos, que estão tendo esse acesso e você não, e aí dá uma frustração porque você gostaria de ter e não pode, aí você já se sente incapaz, como se você tivesse algum problema porque você está trabalhando, ganhando um salário justo e que você não tem esse dinheiro sobrando para fazer tudo isso, né? Não, eu creio que toda a tecnologia tem um valor maravilhoso, a gente mesmo usa, né, todo tipo de tecnologia para o trabalho. Mas o que fez com os jovens, e não só com os jovens, com os adultos? Desconectaram eles deles mesmos. Quando eu perco a conexão comigo mesmo, eu perco a conexão com o outro. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ele estava falando uma coisa muito interessante. Ele estava falando sobre um dos arrependimentos. Eu não li isso, apesar que eu li o livro do Steve Jobs, mas ele leu alguma coisa dizendo que um dos arrependimentos no final da vida do Steve Jobs foi a criação do iPhone. Eu sei que todo mundo vai falar, mas é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Steve Jobs tinha uma estrutura, uma visão espiritual. Não estou aqui para julgar, mas ele foi em busca de algo espiritual na vida dele, né? E ele diz que o iPhone desconectou as pessoas de si mesmo, inclusive de Deus. Por quê? Porque se tornou, eles voltaram somente ali para esse contato, que não precisa ser o contato tete a tete. E isso faz diferença. Então, eu mando um beijo para você, eu não te dou mais um beijo. Entendeu? Eu mando um abraço para você e eu não abraço mais aquela pessoa. E você não tem mais, você não liga para alguém para desejar aniversário. Feliz aniversário, você manda um WhatsApp. Por quê? Porque se eu ligo, ela vai espichar a conversa, não é? Aí estou sem tempo. Estou sem tempo, então isso aí eu me preocupo. Por isso que eu dediquei tanto, Lia, para os jovens durante esse tempo. Hoje, eu já estou mais como uma consultora, né, e dou o respaldo, né, para esse trabalho com jovens, porque muitos jovens cresceram e hoje eles fazem melhor do que eu até, porque eu creio que eles aprenderam e aprenderam bem. E eu fico nessa parte agora mais de trás, dando a consultoria, e eu fico vendo isso, que os jovens aprenderam isso, o valor do contato, né, pessoal. E o quanto nós pudermos falar sobre isso aqui no programa, você, né, usar as mídias sociais para estar falando sobre isso.
uma conversa, um bate-papo no WhatsApp não substitui um encontro, gente. Por quê? Porque a pessoa vai começar a definhar. Sim. Por quê? Porque o ser humano precisa de contato físico, ele precisa de interação. De relacionamento. De relacionamento, né? já está provado. Isso são testes feitos nos anos 40 sobre crianças que nasceram e foram somente alimentadas e nunca foram pegas no colo, elas morriam. Por quê? Falta de contato físico. O ser humano não foi feito para isso. Agora, antes, né, que me joguem pedra, eu uso as mídias sociais, acho importante para uma questão de trabalho e numa questão de pessoas que você ama, que estão muito distantes de você. Mas se você pode estar junto, pegue seu carro, sai de casa, encontre, fale. E a igreja é muito importante por isso. Como tem as reuniões, as pessoas se encontram. As pessoas se encontram e isso tem trazido saúde. Eu sou muito... eu tenho uma visão muito positiva, não é só fé, eu tenho uma visão, não é algo espiritual somente, eu tenho uma visão muito positiva do ser humano. Eu creio que o ser humano ele tem uma capacidade de se reinventar. Se ele for bem orientado, eu acredito que essa próxima geração, a geração dos seus filhos, né, que é a geração dos meus netos, eles não vão aceitar isso. Eu sei que a história dela é maravilhosa, está mexendo com todos nós, mas não saia daí que a gente já volta.